Olá, queridos alunos, aqui é a professora Márcia. Nós chegamos na última aula da semana, a última aula que eu vou ministrar. Depois vocês terão já, a partir da semana que vem, a aula com o professor Paulo, né? E essa aula nós vamos falar, assim, até que bastante assim profundo dentro da medida do possível. Nós vamos falar do apóstolo Paulo, que é importantíssimo, sobre as viagens missionárias, sobre a história da vida dele, né? O que nós conseguimos saber, evidentemente. E logo em seguida falaremos naquele mesmo esquema de introdução bem geral sobre o livro de Atos, ok? Então vamos lá começar a nossa última aula da semana. Espero que vocês tenham aproveitado até aqui. Na realidade, essa aula deve ser considerada a aula número 4, viu, queridos? Porque nós consideramos as duas primeiras aulas como uma aula só, ok? Então vamos lá. Eu abri essa última aula com um discurso, com uma declaração, digamos assim, do próprio Paulo, né, que eu achei bastante interessante começar assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, que é um texto de 2 Timóteo, né? E aí vocês têm, antes de entrarmos no próprio livro de Atos, nós vamos falar um pouquinho da vida de Paulo. Eu tenho um texto aqui em mãos que eu fui pegando informações e aprofundando para acompanhar o slide, e eu vou ler para vocês para que a gente tenha o máximo de informação possível sobre essa figura importantíssima. É só vocês pensarem, né, que dos 27 livros do Novo Testamento, quantos são escritos por Paulo? 12, 13? Enfim, você tem uma porção do Novo Testamento muito importante que vieram pelas mãos de Paulo, né? Mas quem é esse Paulo? Paulo é um nome romano de Saulo, que na realidade não era nem Saulo, porque Saulo já é, digamos assim, aportuguesado. Em latim era Saulus, que vem de Saul, né? Ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Queridos, Cilícia não é Sicília, tá? Cilícia é uma província romana numa parte do que hoje é a Turquia. Nós veremos no mapa, ok? Tarso não era um lugar insignificante, ou seja, ele era um centro, era uma cidade de cultura grega, uma cidade universitária que ficava próximo da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circundado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Tá vendo? E é muito importante, aqui vocês têm as referências que corroboram, pelo testemunho do texto bíblico, essas informações, tá? Desde seu nascimento até seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos, né, do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. A infância e a adolescência do apóstolo Paulo tem sido um tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante a adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda pequeno, passando então sua infância longe da cidade de Tarso. Na verdade, desde seu nascimento até seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos, há pouca informação sobre a vida dele. Então, são conjecturas, porque nós não temos testemunhos, tá? Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabemos com certeza que ele foi educado em Jerusalém.
tá? Sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto também do famoso Hillel. Ok, antes de nós entrarmos nessa questão mais profunda da educação de Paulo, vejo a cidade aqui de Tarso. Esta parte aqui é de uma antiga província romana chamada Cilícia. Aqui a Capadócia, tá vendo? Então vocês têm, olha aqui a cidade de Antioquia da Síria, é diferente desta Antioquia que eu já comentei com vocês. Olha a cidade de Éfeso, tá vendo? Corinto, essa parte aqui que vocês veem, vocês também verão com o nome antigo de Acaia, toda essa região, que é a nossa Grécia. Olha Filipos, então vocês, por esses nomes, vocês sabem, carta aos Filipenses, aos Efésios, não é verdade? Então vocês têm todas essas referências aqui geográficas. Certo? Então, aqui é a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu. Olha a cidade de Cesareia, que nós já chegamos a comentar, e olha onde está Jerusalém, bem aqui embaixo, né? Então, olha, em relação a Jerusalém, olha onde é Tarso, tá bom? Então, vocês veem que eu peguei aqui um mapa, inclusive, da própria segunda viagem de Paulo, para vocês terem só uma ideia da localização das cidades, porque nós ainda falaremos da segunda viagem. Então, como eu falei, ele foi educado por Gamaliel, que era neto do Hillel, né? Paulo, então, além de seus profundos conhecimentos judaicos, herdeiro da tradição do farisaísmo e estrito observador da lei, ele conhecia muito bem a cultura e a língua grega. Ele conhecia profundamente o grego, o aramaico, né? Ele era considerado um erudito, tá? Então, por causa dessa possibilidade que ele teve de estudar muito, acredita-se, tá, que sua família possuía recursos financeiros, tá? E seria de uma posição proeminente. Isto também se deve ao fato de Paulo possuir cidadania romana. O fato dele possuir essa cidadania romana, queridos, é muito importante. Estima-se que 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. E daí, o que eles supõem, os estudiosos? Que ele herdou sua cidadania romana de seu pai. Não se sabe como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania, mas um dos meios para se conseguir a cidadania romana, por exemplo, era prestar algum serviço muito importante ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios. Dentre os principais, é importante que vocês saibam, havia uma garantia de julgamento perante o César, se exigido no caso de uma acusação. Havia imunidade legal dos açoites antes da condenação. E havia imunidade em relação à crucificação, porque a crucificação, queridos, era considerada a pior forma de pena de morte da época, tá? Então, vocês têm aí a questão da formação e da cidadania romana. Olha aqui, o Gamaliel, o ancião ou o rabino Gamaliel I, foi o neto do grande educador judeu Hillel, o ancião. O Gamaliel foi líder entre as autoridades do Sinédrio, tá? No meio do século I, reconhecido mestre e doutor da lei. Morreu 20 anos antes da destruição do segundo templo em Jerusalém. Quando foi essa destruição, queridos? Lembre que foi em 70 depois de Cristo. Ele era fariseu e mestre da lei naquela época, tendo muitos discípulos. Inclusive Saulo, que mais tarde se converteu e que conhecemos como o apóstolo Paulo. Isso vocês podem ler aqui no capítulo 22, versículo 3 de Atos. O Gamaliel era um dos membros do Sinédrio, assim como José de Arimateia e provavelmente como Nicodemos. Tá certo? Então, esta figura foi muito importante na fundação, na formação, na fundação cultural do Paulo, tá? E aí você tem a questão da conversão de Paulo.
As narrativas do livro de Atos e as notas do próprio apóstolo em suas epístolas sugerem uma súbita conversão. Tá? Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo de sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento, como, por exemplo, a experiência do martírio de Estevão, que é relatada em Atos 8, e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos. Tá? Aqui eu tenho escrito aqui no meu texto que eu estou servindo de apoio para ir lendo para vocês também. No livro de Atos dos Apóstolos, somos informados que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos, recebendo autoridade oficial para liderar tais perseguições. E na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, dava seu voto a favor da morte de cristãos. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, em Atos 9:1. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco, para que levasse preso para Jerusalém qualquer que fosse seguidor de Cristo, seja homem, seja mulher. Vocês podem ver isso em Atos 2. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus, você vê em Gálatas 1:13, acreditando que ao fazer isso estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei, tá? E aí você tem o quê? O próprio episódio da conversão de Paulo. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo, né, chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias, o qual também o batizou. Foi em Damasco mesmo que Paulo começou sua obra evangelística. Vamos aprofundar um pouquinho isso. As narrativas nos livros de Atos e as notas do próprio apóstolo em suas epístolas sugerem uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo de sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento, como, por exemplo, a experiência do martírio de Estevão e a sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos. O que sabemos é que Paulo partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas em todo o curso da história. Aí o autor continua aqui. Ao escrever Atos, Lucas interpreta esse momento como um ato miraculoso, um momento em que o inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras, ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa. Por outro lado, Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação para o apostolado está fundamentada nessa experiência. Confiram lá 1 Coríntios 9:1. Ainda 1 Coríntios 15, de 8 a 15, Gálatas 1, de 15 a 17, certo? E continua aqui. Considerando que Paulo não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente. Tá? Ele respondeu ao chamado de Cristo, de perseguidor, ele passou a ser pregador do Evangelho, ele teve uma mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo não aceitava a divindade de Jesus, a ponto de acreditar que, perseguindo seus seguidores como um verdadeiro animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, observem lá em 1 Coríntios 12, 3, por exemplo, ele estaria fazendo a vontade de Deus. Tá? Podemos dizer que ele via Jesus como um impostor. Mas agora, após a conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho
de Deus. Isso vocês vão ler lá em Atos 9, 20. Então aquele Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento, agora demonstrava ternura, sensibilidade e amor, como podemos perceber em vários dos seus escritos, tá? Então vocês veem que essa narrativa da conversão de Paulo, ela é extremamente importante e extremamente simbólica, no sentido de ter tido toda uma mudança no curso da história e de nos outorgar, ou pelo menos justificar, né, a grande produção de textos que ficaram incorporados ao cânon, né? O corpus, que a gente chama assim paulino, é extremamente rico para você estudar, por exemplo, até mesmo em português, nem se, claro que sim, mas em grego é maravilhoso, são textos lindos mesmo de se ler e de se analisar, tá certo? E aí, antes da gente entrar propriamente nas viagens missionárias, vamos falar um pouquinho do início do ministério dele, né? Então, após esse relato do encontro que ele teve com Cristo, ele chegou em Damasco, recebeu a visita de Ananias, que também o batizou, vocês podem ver isso em Atos 9, 17 e 18, e foi ali mesmo, segundo esses relatos, que Paulo começou sua obra evangelística. Não temos informações detalhadas dos primeiros anos de seu ministério. O que sabemos é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco, Atos 9, 20 a 22, e foi passar um tempo na Arábia, conforme Gálatas, queridos, conforme Gálatas 1, 17. Embora a Bíblia não esclareça o que ele fez ali, nem mesmo qual lugar específico da Arábia. Depois retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que precisou fugir para salvar sua própria vida. Vocês encontram isso em 2 Coríntios 11, 32 e 33. Esta fuga foi para Jerusalém, conforme Gálatas 1, 18. Certo? Havia completado cerca de 3 anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos, né? Eles se desconfiavam de Paulo, porque ele tinha sido um perseguidor, né? Mas Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada por Deus numa visão. Tá? Segundo o que ele mesmo afirma em Gálatas 1,18, ele ficou somente 15 dias com Pedro, o que se harmoniza com o relato de Atos 22, 17 a 21. Então ele ficou com Pedro 15 dias. Paulo então deixou Jerusalém, antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, embora os crentes de toda a região já tivessem ouvido falar sobre Paulo, tá? Muito bem. E aí o Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso, passando ali um período de silêncio de cerca de 10 anos. Embora esses anos em Tarso, a cidade natal dele, né, sejam conhecidos como período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável, é muito provável, que o apóstolo tenha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos 15 e 41 tenham sido fundadas por Paulo nesse período. Tá? Isso é interessante. Certo é que Barnabé, ouvindo falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença dele em Antioquia como um obreiro auxiliar, a fim de ajudá-lo numa promissora missão evangelística entre os gentios. Não entre os judeus, viu, gente? Entre os gentios. Após cerca de 1 ano, ocorreu um período de grande fome e
em Antioquia, providenciaram-se contribuições para auxílio aos cristãos da Judéia, os quais foram levados por Paulo e Silas. As contribuições foram levadas por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Tá? Esse período, gente, por que eu estou parando tanto nisso? Ele foi essencial para conhecermos o ministério do apóstolo Paulo, tá? Porque foi aí que sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Vocês podem perceber isso por todos os relatos. Foi enquanto estava em Antioquia que Deus o orientou a igreja. Deus orientou a igreja, né, a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus o chamara. E assim tiveram início o quê? As viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então vocês veem bem claro no relato, que o relato diz assim, que o Espírito Santo, tá, orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo. E aí, a partir daí, começaram as viagens missionárias, que aí a gente entra nessa primeiro slide, tá? Que nós vamos falar das viagens missionárias de Paulo, tá? O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangiu um período de cerca de 10 anos, acontecendo principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Nós já vamos ver mapa. Acaia, não se esqueçam que é a Grécia, tá? Paulo concentrava-se nas cidades-chaves, isto é, nos maiores centros populacionais, pois enquanto alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do evangelho, logo se tornavam o núcleo de uma nova comunidade. Assim, Paulo alcançou até mesmo o quê? As áreas rurais. Tá vendo? Então é bastante interessante a forma como ele trabalhava. Então, continuando, ele trabalhava da seguinte forma, tá? Nos grandes centros urbanos, para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Ele pregava nas sinagogas para alcançar judeus e prosélitos gentios. Ele focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação ou a novo período é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes, de modo que as aplicava na mensagem. Certo? Mantinha contato com as comunidades cristãs estabelecidas por meio da repetição de visitas e envio de cartas e mensageiros de confiança. E assim vai nascendo as cartas paulinas, o que a gente chama hoje de corpos paulinos. O que é essa expressão corpus? É um conjunto de textos que você analisa, né? Então, agora nós podemos, com toda essa introdução, né, entrar nas viagens de Paulo. Então, primeiro aqui eu queria mostrar para vocês esse mapa, para que vocês não se percam com relação à questão do quê? Das províncias romanas. Olha a Itália aqui, essa é a Sicília, uma ilha. Como eu brinco, é a bola que a bota da Itália está chutando. Paulo não nasceu aqui, Paulo nasceu aqui na Cilícia. Olha, bem do ladinho aqui da Síria, tá vendo? Então, aqui que está a cidade de Tarso. Olha a outra província, Capadócia. Olha a Galátia, tá? Olha a província da Ásia, tá certo? Olha a Acaia. Acaia aqui, o que é hoje a Grécia, queridos. Então, vocês têm que ter muita noção. Por que eu pus esse mapa? Eu achei ele bom, porque aqui, olha, hoje é Portugal, aqui é Espanha. Aqui, vocês estão vendo, é Europa, que vocês, né? Vocês sabem, pelo menos, aqui é todo o mar Mediterrâneo. Então, vocês veem em História da Igreja, quando eu dei para vocês, que foi bem deixado claro que todo o cristianismo do primeiro século, segundo século, ele se espalhou por todo o que? O Império Romano, pelas províncias que faziam parte, né, do Império Romano. Tá? Então, não tem como estudar, por exemplo, a vida de Paulo e suas viagens missionárias sem estar com o mapa do lado, ok?
Então vamos lá começar sobre as viagens missionárias. A primeira viagem missionária de Paulo, vocês podem ver e estudá-las uma a uma, com muita calma. Vocês têm que pegar Atos 13 e 14, né? Nós não sabemos exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem, tá? Apenas que ela deve ter ocorrido entre 44 e 50 depois de Cristo, tá? O ponto inicial foi a cidade de Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e a parte sudoeste da província romana da Galácia. Até um determinado momento da viagem, Barnabé era o líder, Paulo era o pregador principal, tá? E João Marcos o auxiliador. Entretanto, João Marcos os deixou, literalmente os abandonou, tá? E retornou para Jerusalém. A partir desse ponto, Paulo assumiu a liderança da missão. Então, tudo isto vai ficar mais claro aqui, olha. Vamos lá, olha, tá vendo? Ele partiu de Antioquia, né? E ele fez o quê? A ilha de Chipre aqui, tá certo? Tá? Um lugar onde havia se tornado a Antioquia, né? Era um centro do cristianismo entre os gentios. Aí ele se concentrou na ilha de Chipre, tá? E depois ele foi para a província da Galácia, tá? Então vocês veem, é muito importante que vocês tenham sempre em mãos um mapa para que vocês não se percam, tá? Então a primeira viagem de Paulo, olha, sempre tome como ponto de referência Jerusalém. Então, olha, ele vai e volta, né? Pelo mapa aqui dá para perceber que tanto é a saída quanto a chegada, tá? Então vocês têm aí uma ideia da primeira viagem de Paulo. Aqui, queridos, é o que a gente chama de Grécia hoje, né? Ou a outra palavra que eu já ensinei para vocês, o outro nome mais antigo, Acaia. Não se esqueçam disso, tá ok? Vamos lá, queridos. A segunda viagem missionária de Paulo, vocês podem ler em Atos 15, de 36 a Atos 18, 22, tá? O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo, tá? Era visitar os irmãos por todas as cidades que já haviam anunciado a palavra do Senhor. Entretanto, ao discutirem sobre a ida de João Marcos na viagem, Paulo e Barnabé decidem se separar e Paulo leva consigo Silas, tá? A data provável dessa viagem fica entre 50 e 54 depois de Cristo. O território coberto já foi bem maior em relação à primeira viagem, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas foram, olha quantas: Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Em Corinto, Paulo permaneceu um longo tempo pregando e exercendo sua atividade profissional. Qual que era, queridos? De fazer tendas, tá? Foi dessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas e provavelmente um pouco depois as epístolas aos Tessalonicenses. Paulo também parou brevemente em Éfeso, prometendo que retornaria em outra ocasião. Então vejam, eu quero que vocês enxerguem esta viagem no mapa. Olha a área, queridos, olha como ela é muito maior. E por que diz que chegou na Europa? Você tem aqui, a Macedônia está aqui, a atual Grécia. Olha a Bereia, você tem aí a comunidade dos bereianos, né? Olha Filipos, olha uma outra Antioquia, vocês têm duas, tá vendo? Tem a Antioquia da Síria, e aí essa daqui, para se distinguir, é a da Psídia, tá? Olha Listra, Derbe, tá? A ilha de Chipre, viu? Então vocês estão vendo, olha aqui Jerusalém, né? Cesareia, tá vendo? Olha Samaria, olha aqui essa região. Então vocês têm que ter
noção dessa dimensão. Imagina, queridos, tudo isto absolutamente sem ter carro, trem, avião, né? Então, realmente, se nós pensarmos, é uma coisa bastante forte, né? Essa capacidade de se deslocar desse jeito, né? Tá certo que você tinha um império como com muitas estradas, os romanos fizeram boas estradas, você tinha um período chamado Pax Romana, né, e que a difusão do cristianismo se beneficiou com essa situação, primeiro das estradas, depois da paz romana e depois de um exército forte que protegia o território romano. Então, com isso, os deslocamentos não eram tão perigosos e tão ameaçadores, né? Então você tem vários fatores que ajudam nessas viagens e nessa expansão, né, pela Ásia Menor. Você tem, a partir de Jerusalém, você vai subindo né, ao norte, você vai pegando toda a Ásia Menor e vai adentrando na Europa. Esse é o movimento do cristianismo no primeiro século, né? E agora, queridos, nós temos que falar finalmente da terceira viagem missionária de Paulo, que vocês podem ler lá em Atos 18, 23 a 21, 16. Essa viagem ocorreu provavelmente sempre, né, mas com muita probabilidade, entre 54 e 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia e a sua principal cidade, Éfeso. Ali ele passou um longo período, vocês conferem Atos 19, tá? E também 20 ali, cumprindo a promessa anteriormente feita, de que ele voltaria, lembram? É provável que todas, ou pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia, tenham sido fundadas durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveria a primeira Coríntios. Quando Paulo deixou Éfeso, ele partiu para Macedônia. Foi ali, talvez em Filipos, que ele tem escrito a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo chegou pela primeira vez em Corinto. Antes de partir dessa cidade, ele escreveu a epístola aos Romanos. Tá? Então vocês veem, vamos lá de novo, mais uma vez. Eu não me canso de dar os mapas para vocês, né? Olha Filipos aqui. Tá certo? Olha aqui, bem em cima, ó, a Macedônia, bem aqui ao norte, Grécia, né, ó, Corinto, tá? Na chamada Antiga Caia, que é Grécia. Olha a província da Ásia, certo? Então vocês veem que tudo ficou, esse início, né, da expansão do cristianismo ficou restrito ao antigo Império Romano, ficou restrito ao entorno aqui do mar Mediterrâneo, né? Então é bastante importante isso, tá? O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário e o evangelho havia se espalhado consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Queridos, 500 mil há 2.000 anos atrás, né? Apesar desse resultado ser fruto de um árduo trabalho que envolveu um número enorme de pessoas, tanto as conhecidas como as anônimas, o obreiro, né, a pessoa que mais se destacou, com certeza foi Paulo, certo? A Alexandria aqui que a gente já comentou bastante. Então, sabe, namorem bastante esse mapa, vão introjetando essa distribuição geográfica, tá? Isso é muito importante,
viu? Para vocês poderem entender quando vocês forem ler lá, né? Se vocês vão ler lá em Atos 18 até o 21:16, sobre a terceira viagem, esses nomes todos que aparecerão serão mais fáceis para você fixar, inclusive, né? Não que seja necessário que vocês saibam de cor o roteiro, não é por isto, mas é só para não se perder até mesmo na própria leitura, né, queridos? Porque é bastante difícil. E aí eu pus um mapa atual para que vocês tenham ideia. Olha, nós estávamos restritos aqui. Aqui, olha, lembra a Acaia, que é a atual Grécia. Olha, aqui mais ou menos estava Tarso. Olha a Síria, aqui você tinha Antioquia. Olha Israel, aqui você vai ter Jerusalém, certo? Então, olha, tudo aquele pedaço que nós vimos que se restringe a isto, olha, é o que atualmente é a Turquia. Olha, atualmente a Turquia. E a Grécia, ó, a Macedônia estava aqui mais ou menos, tá vendo? Muito próximo aqui da Bulgária. Tá certo? Olha, a Itália, que a bota chutando uma bola, né? A bola é a Sicília. E aqui, olha, bem perto da Síria, na antiguidade, era a Cilícia, onde estava a cidade de Tarso. Por isso que Paulo é Paulo de Tarso, né? A França, tá bom? Então, isso é para que vocês tenham uma ideia. Aqui, olha, Alexandria, hoje isso daqui, que não está escrito aqui, é o Egito, né? É o Egito. Então, vocês têm aqui, olha, o deserto do Sinai, tá bom? Então, é muito importante que vocês peguem, assim, juntamente, os mapas, para que vocês não se percam nas descrições e no que é hoje, tá? Então você tem aqui o mar Mediterrâneo e esse mar menorzinho é o mar Negro. Então a Turquia, olha, tem grande parte do seu território entre o mar Mediterrâneo, ó, e o mar Negro, tá bom? Então não percam muito a noção da questão geográfica, tá? E aí, queridos, né? Nós temos finalmente a questão ainda de se discutir a questão das prisões de Paulo, né? Ele teve algumas prisões, tá? Então vamos lá. Existe muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu, principalmente pelo livro de Atos não descrever toda a história do apóstolo e pelo fato de Paulo provavelmente ter sido preso algumas vezes de forma rápida, como por exemplo em Filipos, na descrição de Atos 16:23. Tá? Então vocês têm assim vários relatos e vão fechando assim, pelo menos dentro das prisões mais importantes. Então vamos lá. Citando as prisões significativas do apóstolo Paulo, sabemos que ele foi preso em Jerusalém, conforme Atos o quê? 21. E para impedir que fosse linchado, Paulo foi transferido para Cesareia. Olha, lembrem de Cesareia lá no mapa, onde Félix, o governador romano, o deixou na prisão por 2 anos. Vocês podem conferir isso entre Atos 23 e 26. Festo, que é o sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus para por eles ser julgados. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável nas mãos dos judeus, então ele, na qualidade de cidadão romano, olha a importância dele ter sido cidadão romano, ele apelou para quem? Nada mais, nada menos do que para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma tempestade, o navio no qual ele estava naufragou e Paulo passou o inverno na ilha de Malta. Finalmente chegou a Roma na primavera e passou 2 anos sob prisão domiciliar, onde ele tinha muita liberdade para ensinar sobre o Evangelho. Tá? Vocês podem conferir isso em Atos 28:31. Nesse ponto, termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos e o restante da vida de Paulo precisa ser contado com registros em outras fontes.
Tá? Depois disso, as únicas informações adicionais que encontramos no Novo Testamento parte das epístolas pastorais, sugerindo que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, tá? 2 Timóteo 4, 16 e 17, e por volta de 63 depois de Cristo, visitou a área do mar Egeu e viajou até a Espanha, antes de haver sido novamente aprisionado e desta vez executado pelas mãos de Nero por volta do ano 67 a 68, conforme 2 Timóteo 18, tá? 4 de 6 a 18. Tá? 2 Timóteo 4, de 6 a 18. O que se sabe é que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A Epístola de Clemente, que é um texto que não faz parte, claro, do cânon do Novo Testamento, que foi escrita por volta de 95 depois de Cristo, e aquele cânon muratoriano que eu já comentei com vocês, testificam sobre uma viagem do apóstolo Paulo à Espanha. Sobre sua morte, a tradição conta que ocorreu junto da estrada de Ostia, fora da cidade de Roma, por decapitação. Tá? Talvez o texto que mais defina a biografia do apóstolo de Paulo seja: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, que foi o texto com o qual nós abrimos esta aula, certo, queridos? Eu sei que foi um pouco longo, né? Mas não podemos passar por este curso de Novo Testamento, principalmente que o professor Paulo vai falar sobre as epístolas de Paulo, né? O Paulo pescador, pescador é nome dele mesmo, não é apelido, né? O nosso querido, amado professor Paulo, ele vai falar sobre as epístolas paulinas, então é importantíssimo que vocês saibam, até com uma certa profundidade, quem que é Paulo, né? Agora nós vamos falar sobre livros de Atos, será um pouco mais rápido, queridos, evidentemente, porque é apenas uma introdução, são apenas alguns elementos sobre o texto, não vamos entrar em análise, nem profundamente, né, na teologia, porque o escopo, né, de um curso introdutório é este. Tá? A aula de ontem, por exemplo, teve 37, 38 minutos, né? Porque nós falamos só exatamente do que? Desses elementos chaves para você começar a tomar contato, começar a ter a primeira amizade, digamos assim, com o seu texto. Então você precisa saber de onde ele é, quando que ele nasceu, quem que fez, né? Então são informações que, embora sejam superficiais e periféricas, elas também são importantes para que vocês entendam a época, o propósito, e aí sim, no futuro, independente até mesmo de um curso EAD ou presencial, vocês podem, aos poucos, na vida de vocês, pegando cada um desses textos e aprofundando, pegando desculpe, um bom comentário e analisar, sabe, capítulo a capítulo. Isso seria muito interessante. Então vamos lá nos nossos Atos dos Apóstolos, tá? Eu vou voltar a ler aquele livro Descobrindo o Novo Testamento, tá? O autor, tá? E o propósito do livro. Ele já pôs os dois sob o mesmo título aqui, na mesma parte. Então eu vou ler, Descobrindo, né, o Novo Testamento, na página 210. As palavras de abertura de Atos afirmam: escrevi o primeiro livro. Isso se refere claramente a uma obra anterior. Os estudiosos concordam que esse livro é o terceiro evangelho, Lucas. A tradição dos antigos, assim como as características literárias semelhantes dos dois documentos, estabelece uma autoria única. Se Lucas, o médico e coadjudante de Paulo, como pode ler em Colossenses 4,14, escreveu o evangelho que carrega seu nome, então com certeza também é ele que escreveu Atos.
Os versículos de abertura do Evangelho de Lucas devem ser relembrados quando passamos ao livro de Atos. Então, seria bom que vocês fossem lá em Lucas de 1 a 4, né? 1 a 4 e relessem. Lucas informa o leitor de 3 coisas. Primeiro, tradições corretas sobre Jesus e o movimento dos primeiros cristãos foram transmitidos por testemunhas oculares. Em segundo lugar, Lucas fez uma cuidadosa investigação dessas experiências e narrações. E, por fim, ele dedica esse trabalho para que o leitor tenha plena certeza do crescimento da fé cristã. Essas 3 declarações se aplicam não somente a Lucas, mas também a Atos. Tá? Essas afirmações atestam o caráter plausível da obra, o cuidado com que foi feito o relato e a sensibilidade teológica do livro, fecha aspas, tá certo? Então, diferentemente das epístolas de Paulo, Atos também, né, não menciona o seu autor, tá? Da mesma forma, porque nas epístolas de Paulo diz, ele se identifica, né? Mas Atos não. Você não tem a menção ao autor. Então, você tem os mesmos problemas, tá? E aí você vê aqui, pelo que eu já li e por esse slide, que o autor é identificado com Lucas, tá? Lucas, o seu nome é mencionado somente 3 vezes no Novo Testamento. Disse que era natural de Antioquia, outros afirmam ser ele de Filipos, tá? Sabemos que é de grande cultura e erudição, versado nos clássicos hebraicos e gregos, né? É possível que tivesse estudado em Atenas. Então nós já falamos um pouquinho de Lucas quando falamos do Evangelho de Lucas, tá certo? E a questão da data e do local. Então vamos lá. Aqui, mesmo não sendo mencionados data e local no livro, chama a atenção o fato de Atos não falar sobre 3 eventos que tinham importância especial para o cristianismo primitivo: a morte do mártir Tiago, irmão do Senhor, a perseguição sobre Nero e a destruição de Jerusalém. Tá? Então, por isso, alguns estudiosos o colocam perto do ano de 64 depois de Cristo. Tá? Agora vamos ver o que o nosso livro, que eu estou servindo de apoio para a leitura, Descobrindo o Novo Testamento, diz sobre a data. Abre aspas. Quando Lucas escreveu Atos? A resposta depende da data que se determinou para o terceiro evangelho. Foi escrito provavelmente, no máximo, no início dos anos 60, quando Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, aguardando o julgamento. É nessa época, com certeza, que o livro de Atos termina. Olhem lá em Atos 28:30. A razão mais apropriada para se chegar a esta conclusão é que no exato momento em que ele escreve, Lucas chega ao final da história que podia relatar. Ninguém pode precisar exatamente quando Lucas começou a escrever, tá? Atos. Provavelmente foi depois de terminado seu evangelho. Vocês veem como o autor aqui, que eu estou seguindo, ele coloca provavelmente, não podemos determinar, ele toma muito cuidado com as palavras, né? Ele continua. Não se pode ignorar a possibilidade que Lucas tenha terminado o Evangelho bem antes. Intérpretes da Antiguidade sustentam que o Evangelho a que Paulo se referia, meu Evangelho, em Romanos 2,16, 16,25, em 2 Timóteo 2,8 e 2 Coríntios 8,18, não era outro senão o próprio Evangelho de Lucas. Tá? Isso é uma opinião de muitos intérpretes, tá? Talvez, continua o autor, Lucas tenha compilado o seu evangelho antes e durante os seus primeiros anos de trabalho com Paulo e depois escreveu Atos como uma continuação. Partes essenciais dos livros de Atos indicam que o escritor fazia parte da história que ele relata. Os eruditos chamam essas partes de seções que utilizam a primeira pessoa do plural nós. E quais são essas seções, queridos? São no capítulo 16, de 10 a 17, no capítulo 20, de 5 a 21, e o versículo 28 também, no capítulo 27, de 1 a 28, aliás, no capítulo 27, de 1 ao capítulo 28, 16.
Entenderam? Então, estas são as sessões que se costuma chamar das sessões nós. Então, quando ele se inclui, ok? E provavelmente ele tenha sido escrito em Roma, tá certo? O propósito, tá? Testemunhar o poder do Espírito Santo. Pedro e João afirmam, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu errei aqui. Assim, conforme se lê em Atos 1:8, os apóstolos receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. E nesse poder eles sairiam por todo o mundo como testemunhas de Jesus. Prosseguiriam o ensino e as obras de Jesus, tá? Então, vocês têm aí... É o principal, né, propósito, é o principal objetivo, é testemunhar o crescimento da igreja através da ação do Espírito Santo. Aqui no nosso livro, que eu estou lendo pedaços para vocês, tem um trecho chamado Características Literárias e Estrutura. Eu vou dar uma lida porque isso é importante, embora não tenha o correspondente slide sobre isso. Então prestem bastante atenção, queridos. Atos é notável por seu alto nível de qualidade literária. Sua prosa é elegante e brilhante, sem cair em uma retórica excessiva. Lucas era uma pessoa de grande cultura, né, gente? Como Lucas, o livro de Atos é redigido com um rico vocabulário. Podemos encontrar ali mais de 400 palavras que não são utilizadas em nenhum outro lugar do Novo Testamento. E mais de 60 dessas palavras foram utilizadas apenas no Evangelho de Lucas, que utiliza mais de 250 palavras que não podem ser encontradas em outro lugar do Novo Testamento, certo? Se fizermos um paralelo, Mateus tem apenas um pouco mais e Marcos um pouco menos do que 100 palavras desse tipo. Embora nenhuma descrição única da estrutura literária de Atos tenha obtido aceitação universal, é aquilo que eu falo sempre, queridos. O esboço, ele varia conforme o ponto de vista, né? Concorda-se, na maioria das vezes, que o livro se divide naturalmente em duas grandes seções. E levando em conta as orientações ou as orientadoras palavras de Jesus em 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, sugeriu-se, tá, que os capítulos de 1 a 12 relatam a expansão do Evangelho dentro e além de Jerusalém, Judéia e Samaria. E os capítulos de 13 a 28 relatam o testemunho de Cristo pela igreja primitiva à medida que atingiu os confins da terra durante as primeiras décadas, tá certo? Então vocês têm aqui, tá? Olha aí, vocês têm um das possibilidades de esboço, né, do livro de Atos. Então vocês veem aqui, olha, as viagens missionárias de Paulo é justamente aqui, quando começa o capítulo 13, que o autor que nós acabamos de ler considera, aspas, levar o evangelho que aos confins da terra, né? Então você tem justamente a parte que coincide com o quê? Com as viagens missionárias de Paulo também, né? Entra essa parte das viagens missionárias, não só, mas também, tá? E aí você tem a última parte, que é a captura e a prisão de Paulo, né? Então vocês, com isso, vocês têm uma pequena ideia de como se organiza, né, o livro de Atos. Aí você tem aqui, eu vou ler para vocês, porque chama-se sumário sobre o livro de Atos, porque eu acho que dá uma ideia para nós fecharmos essa aula com um pouquinho mais de
assim, com um ponto final mesmo, né? Ele diz assim, entre outras coisas, tá, queridos? Na página 221 do Descobrindo o Novo Testamento. Entre outras coisas, ele diz: Atos é uma narrativa histórica que focaliza os seguidores de Jesus e não os atos e ensinamentos de Cristo. Lucas, em Atos, analisa o legado de Jesus por meio de seu próprio testemunho pessoal, das instruções dadas e do relato da ascensão de Jesus. No Pentecostes, a presença pouco comum do Espírito Santo envolveu o anúncio do Evangelho de Jesus. As características proeminentes da vida dos cristãos primitivos e o impacto do despertar do Pentecostes incluíam a centralidade dos ensinamentos dos apóstolos, o desenvolvimento da comunhão, um sentimento comum de temor, o compartilhar dos bens materiais, a reunião no templo, o louvor sincero a Deus, a simpatia dos de fora pelos apóstolos e o crescimento espiritual dos crentes. Os milagres continuavam por intermédio da obra dos apóstolos. O poder do evangelho também é visto na intensidade e na coerência com qual é pregado. E os cristãos foram perseguidos nesse período, e Estevão foi o primeiro, né, mártir conhecido, tá certo? Então vocês têm, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que nós podemos fechar, né? Você tem a questão das viagens missionárias, né? Que essa terceira viagem missionária vai fechar no capítulo 21 a 15, né? E aí a captura e prisão de Paulo começa em 21, 15, 16, dependendo da, né? Até 26, 32, tá certo? Vocês têm 26, 32. E aí no capítulo 27 você tem a viagem a Roma e no 28 o ministério em Roma, né? Então vocês têm essas divisões, tá certo? Então aqui foi uma falha minha, faltou colocar o número aqui para vocês dos últimos capítulos, mas como eu sei que eu tenho alunos bastante inteligentes, eventualmente aqui vai começar aonde terminou aqui, tá? E vai até o fim do livro, que você vai ter no capítulo 28, né? 28, eu acho que chega até o versículo 31. Olha, Atos termina com a chegada de Paulo em segurança a Roma, aguardando o julgamento por cerca de 2 anos. Tá? Você pode ver isso em 28:30. Muitos estudiosos acham que essa é uma prova da data de quando Atos foi escrito. O livro termina quando deve, pois na ocasião em que foi escrito, todos os acontecimentos já tinham sido atualizados. A prisão de Paulo não foi excessivamente penosa. Foi-lhe permitido morar em sua própria casa, tá, com um guarda, um soldado, né, receber visitas, tá, como havia sido planejado por Deus e concedido a Paulo essa chance de pregar em Roma, uma chance pela qual havia longamente esperado, veja Romanos 1:13 e 15:23, Paulo fez bom uso dela, abre aspas, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28:31. É isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês vão ficar nas mãos especialíssimas do professor Paulo e eu espero ter contribuído. Um grande abraço a todos.